Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcos Tanaka, diretamente dos estúdios da ECD Ambiental, dando as boas-vindas a vocês que nos ouvem. Esse é o podcast Áreas Contaminadas, em sua 6ª temporada, editado por Lilian Coreaço Riz e oferecido pelas apoiadoras e pelos apoiadores financeiros do Apoia-se. Nosso grande objetivo com esse podcast é levar mais conhecimento para vocês que fazem o mercado de GAC no dia a dia. Esse conhecimento vem na forma de conceitos técnicos e também na possibilidade de reconhecermos melhor as pessoas que constroem o nosso GAC. Como diz o poeta, quem resiste e insiste no fronte quer ver um novo horizonte se levantar. Nós, junto com vocês, lado a lado com vocês, insistiremos em resistir por muito tempo. Venha conosco lutar para que um novo horizonte se levante para todo mundo. Está no ar o podcast Áreas Contaminadas. Olá, para todo mundo que está aí lavando a louça, dobrando as roupas, planejando a ida para o carnaval, revisando aquele relatório difícil, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcos Tanaka e esse é o episódio número 220 do podcast Áreas Contaminadas. Será um daqueles episódios mais curtos, mais técnicos, direto ao ponto, onde eu falarei minhas opiniões sobre algum assunto específico. Esses episódios são bons, no meu entender, porque trazem assuntos que nem todo mundo tem acesso, porque essas pessoas não podem estar no centro das discussões técnicas, como os cursos do SENAC, outras universidades que também promovem esses debates, reuniões de entidades como a ABNT, a ESAS, cursos da ESA-SENAC, treinamentos internacionais, enfim, quem não consegue, por causa das demandas incessantes do dia a dia, se manter atualizado de tudo o que acontece, que é a maioria de vocês que nos ouve, trabalhadores e trabalhadoras do GAC. Como eu sempre digo, uma das nossas principais missões aqui é aproximar os temas técnicos de vocês que atuam no dia a dia do GAC, e tentaremos fazer isso nesse episódio, onde trarei a essência de um treinamento do ITRC. Esse treinamento é sobre PFAS, chamado Introduction to PFAS. Eu me baseei no treinamento para tentar trazer aí o basicão desses contaminantes, entre aspas, emergentes, que estão dando muito o que falar nos Estados Unidos e na Europa, e vai chegar com tudo aqui, com demandas crescentes aqui no Brasil. Por isso é melhor ficarmos preparados. Sei que grandes consultorias aqui do Brasil mantêm equipes estudando e discutindo esse tema, até trabalhando com PFAS, mas nem todo mundo aqui do Brasil, nem todo mundo aqui que me ouve, participa desse tipo de discussão, mesmo em grandes consultorias. Então vamos tentar, pelo menos, trazer a essência aqui para vocês nesse podcast. E essa era uma das ideias que eu estava aqui pensando, estava ruminando por aqui. Os treinamentos do ITRC e também outros artigos, papers, procedimentos da EPA, etc., estão aí na internet, acessíveis para todo mundo. Mas não é fácil parar para ler, ainda mais numa língua não nativa. Então acho que eu posso tentar resumir o que é mais importante na minha visão, que é mais importante desses treinamentos, e fazer isso em formato áudio para ajudar vocês. Espero conseguir. Bom, nós aqui no podcast estamos na 6ª temporada, algo muito difícil de imaginar quando começamos esses nossos projetos lá no meio de 2020. Então dá para dizer que ainda estamos aqui firmes, fortes, felizes, tentando colaborar com toda a comum unidade do GAC, trazendo material todas as semanas para vocês, aqui no podcast e em outros canais como LinkedIn, Telegram, newsletter, screening de notícias. Esse material que a gente tenta trazer é técnico, como esse episódio, com conceitos, ferramentas, dicas, normas, artigos, e também é um espaço para discussão e reflexão, como fizemos em outros episódios recentes. E ainda é um espaço para nos conhecermos melhor, trazendo aqui pessoas que fazem o GAC acontecer, para que essas pessoas contem as suas histórias e todo mundo aprenda coletivamente. E é sempre bom lembrar, tudo isso é feito de forma gratuita, acessível e disponível para todo mundo que queira entrar no mercado de GAC ou queira se desenvolver mais dentro desse nosso mercado. Claro que não fazemos isso sozinho. Vocês que estão nos ouvindo são parte fundamental disso, especialmente aquelas pessoas que colaboram conosco dando ideias, dando dicas, sugestões, opiniões, mandando artigos, mandando comentários, e mais importante, todas e todos vocês que nos ouvem e nos leem todas as semanas. Nosso trabalho só tem relevância aqui porque ecoa em vocês. O podcast editado por Lilian Coreaço Riz é oferecido pelas queridas colaboradoras e pelos queridos colaboradores financeiros do Apoia-se. Esse apoio financeiro nos ajuda muito. Primeiro, porque é financeiro, então a questão financeira nos ajuda. Mas principalmente porque ele é uma bela demonstração de carinho e consideração com a gente. Essas pessoas, sem nenhuma recompensa, no sentido individual, individualista, competitivo, de querer ganhar alguma vantagem, resolveram assumir um compromisso com toda a comunidade para tentar fazer com que toda a comunidade vença, todo mundo ganhe, todo mundo tenha acesso aos conteúdos. E com isso dão um recado que reconhece a relevância desse nosso trabalho e implicitamente nos dizem continuem.
Em nome de toda a família ECD, muito obrigado a vocês. Com certeza nós continuaremos por um bom tempo. Quem também quiser e quem também puder, se junte ao nosso grupo de atualmente 54 apoiadores e apoiadoras e contribua financeiramente conosco. É simples. Vá no site apoia.se/ecdambiental, que tem tudo muito bem explicadinho por lá. apoia.se/ecdambiental. O podcast Áreas Contaminadas conta com empresas patrocinadoras muito importantes, muito reconhecidas e renomadas no mercado, que querem unir as suas poderosas marcas ao nosso trabalho, mostrando que estamos aqui no caminho certo. Isso é uma coisa muito importante para a gente. O patrocínio master é da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e para remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean em www.clean.com.br. Os patrocinadores ouro são, atualmente, o Laboratório E-Consulting e a Vapor Solutions. Agradecemos demais essas empresas que nos ajudam muito financeiramente e também nos dizem continuem, então continuaremos. Gostaria de lembrar vocês de algumas coisas relevantes para o nosso mercado. Uma delas é que o prazo de envio de artigos para a revista GAC, uma revista científica da AESAS e do SENAC, está acabando. Vai somente até o dia 17 de março. Pode ser um artigo científico acadêmico ou pode ser um artigo técnico, como estudo de caso, relato de experiência, ensaio, enfim. O importante é você enviar e contribuir cientificamente e tecnicamente com o nosso mercado. Entre no site revistagac.com.br, lá estão todas as normas bem escritinhas. Outro aviso é que estão abertas as inscrições para vários cursos da parceria SENAC-AESAS, quase todos 100% online ao vivo, das 8 ao meio-dia. Um deles vai começar no dia 10 de março, com 32 horas, sobre avaliação de risco à saúde humana, às segundas e quartas. Outro curso vai começar dia 11 de março, com 24 horas de aula, às terças e quintas, sobre investigação confirmatória. Esse curso tem vagas gratuitas e ilimitadas para o pessoal de órgãos ambientais, porque a procura está grande para a investigação confirmatória. Então, se você é de órgão ambiental, aproveite e se inscreva no curso gratuitamente. Se você não é de órgão ambiental, também pode se inscrever nesse curso, porém ele não é gratuito. Informações e inscrições no site aesas.com.br/eventos. E aqui sobre os nossos canais, os podcasts continuam às quintas-feiras, como esse aqui, intercalando entrevistas com um episódio como esse, mais curto, direto ao ponto. A newsletter passou a ser quinzenal, priorizando comentários mais longos sobre GAC e sobre outras coisas, intercalando quinzenalmente com o podcast Screening de Notícias. Também o Screening de Notícias será quinzenal, mas o Screening de Notícias terá somente as notícias do GAC. Bom, então agora chega de anúncios e vamos ao episódio. O que são esses tais de PFAS? Bom, primeiro eu queria dizer que esse episódio é totalmente baseado no treinamento do ITRC Introduction to PFAS, o PFAS 01. Claro que não é uma simples transcrição ou tradução do treinamento, eu procurei buscar outras referências para explicar melhor um ou outro conceito mais confuso aqui para vocês. Um outro disclaimer importante, eu não sou da área química, então pode ser que eu derrape em alguns momentos aqui, mas a essência eu vou tentar trazer aqui fielmente ao treinamento do ITRC. Eu acho que vocês vão entender a maior parte. Bom, a preocupação com os PFAS começa com um caso mostrado lá no filme Dark Waters, O Preço da Verdade, que é um filme comercial de Hollywood. Inclusive, eu acho que vocês deveriam assistir esse filme. Quem não assistiu, assista. Ele é estrelado pelo Mark Ruffalo e com a presença de pessoas conhecidas no elenco, como a Anne Hathaway, e o Tim Robbins e outras pessoas. O filme traz a história de um advogado que atua em uma firma e essa firma de advocacia defende as empresas, particularmente defende as indústrias químicas, mas que cai no colo desse advogado um caso de danos severos à saúde de algumas pessoas, inclusive caso de câncer por conta de alguma contaminação ambiental que ele não sabe o que é. Ele faz uma pesquisa extensa num material gigantesco que o réu, a empresa Ré, ela disponibiliza para ele, tentando sufocar ele no meio da papelada. E essa empresa Ré é a DuPont. E nessa pesquisa ele vai puxando fio e descobre que era uma substância que ninguém tinha ouvido falar, um tal de PFOA, ou C8. A partir daí, esse advogado descobriu uma comunidade inteira do entorno da fábrica da DuPont severamente atingida por essa contaminação. E esse PFOA, ou C8, era usado para fabricar panelas. É usado para fabricar panelas, aquele revestimento de panela. A EPA, nesse tempo, não tinha dados, nenhum dado sobre essa substância, muito menos dados toxicológicos.
Mas a própria DuPont tinha esses dados toxicológicos e depois de muitos anos a EPA considerou os PFAS, o grupo dos PFAS, como substâncias químicas de interesse e aí estabeleceu limites de concentração aceitáveis, máximos, para os PFAS na água subterrânea. Teve uma longa batalha, com bastante influência, o filme mostra isso, uma grande influência da DuPont na EPA para flexibilizar os limites de concentração. Mas, sem dar spoiler no filme, todo mundo conhece essa história, que todo mundo do lugar conhece essa história, no fim a EPA estabeleceu padrões rígidos para concentrações de PFAS, o PFOA entre eles, na água de consumo lá das pessoas dos Estados Unidos. O filme é bastante interessante, então recomendo novamente que vocês assistam. Tem muita coisa legal e muita coisa da nossa área do GAC. E é demais saber que o filme se baseou num caso real. E esse caso real que trouxe à tona toda essa problemática dos PFAS que vemos hoje em muitos lugares do mundo. Em breve essa problemática vai chegar ao Brasil, com certeza. Então acho interessante a gente se preparar para isso. Vamos começar aqui pelo começo, O que são PFAS? PFAS são substâncias alquiladas, ou seja, formadas por carbono e hidrogênio, então orgânica, e saturada, ou seja, alquilada é uma substância com carbono e hidrogênio, orgânica, saturada, ou seja, sem duplas ligações entre carbonos e com a retirada de um hidrogênio. Ou ainda pode ser chamado de um alcano com hidrogênio faltando. Nesse caso, a retirada do hidrogênio é para colocar um radical, que nos PFAS é chamado de cabeça, ou em inglês head, a cabeça dos PFAS, que vai dar a função orgânica desse PFAS. O que não é cabeça, aquele radical que está entrando no lugar do hidrogênio, o que não é cabeça é a cauda, ou em inglês tail. Então PFAS é uma substância alquilada per ou polifluoradas. Portanto, além de serem alquiladas, as substâncias são perfluoradas ou polifluoradas. Perfluoradas são as substâncias em que todos os átomos de carbono da cauda da molécula estão ligados a um átomo de flúor. Polifluoradas são as substâncias onde nem todos os átomos de carbono da cauda estão ligados a átomos de flúor. As polifluoradas são chamadas de precursores. A grande sacada da indústria, da DuPont e de outras indústrias, de criarem essas substâncias, é a estabilidade das moléculas. Como o flúor é o elemento mais eletronegativo, essa ligação flúor-carbono é muito forte, difícil de ser quebrada, e ainda permite que se tenha um grupo funcional lá na cabeça. E se lembrarmos da química orgânica, esse grupo funcional pode ser um ácido carboxílico, um éter sulfonado, um aldeído e outras coisas. O nome dos PFAS, isso é muito legal, porque tem também no filme, é formado por PF no início, de per ou polifluorado, e mais duas letras ou siglas. A primeira letra ou sigla, logo após o PF, é dado pelo número de carbonos da cauda. Então o menor tem 4 carbonos, portanto é but. E aí depois do but vem o penta, o hexa, o hepta, octa, nona, etc. Formando assim PFB, PFPE, do penta, PE, PFPE, PFHX, PFHP, o hexa e hepta, PFO, um dos mais estudados que estava no filme, que tem 8 carbonos, PFN e assim por diante. Por fim, o final do nome é dado pelo grupo funcional, que é o grupo funcional que está na cabeça, como S para sulfonato ou ácido sulfônico, A para carboxilato ou ácido carboxílico e por aí vai. Dentro dos PFAS, a gente pode pegar o grupo dos PFAA, que são as perfluoralquilas ácidos, então ácidos perfluoralquilados. Esses ácidos perfluoralquilados, ou PFAA, podem estar na forma aniônica, pode estar como sal ou como ácido. São considerados PFAS de cadeia curta os PFC, os carboxilatos, até o hepta, ou seja, com 7 carbonos. E os PFS, os sulfonados, até o penta com 5 carbonos. Esses são de cadeia curta. Daí para frente são considerados de cadeia longa. Os precursores, ou substâncias alquiladas polifluoradas, podem ser transformadas biótica ou abioticamente, não degradadas, mas transformadas, uma vez que não são todos os carbonos que estão ligados a flúor. Elas podem ser transformadas em perfluorados. Então, esses precursores são chamados de fluortelômeros. Fluortelômeros com 2 números. O primeiro é o número de carbonos ligado ao flúor e o segundo é o número de carbonos não ligado ao flúor. Então, temos, por exemplo, 8,2 fluorotelômero álcool. Então, ele é 8,2-FTOH. São chamados de precursores porque podem, em algumas condições, formar os perfluorados. Bom, dentre os precursores, o treinamento do ITRC, com razão, dá destaque ao HFPODA,
um hexafluorpropileno óxido dimerácido, ou dimerácido dióxido hexafluorpropeno, também chamado pelo seu nome comercial, o Gen-X. Parece até coisa de herói da Marvel, né? Mas é o nome do produto que a DuPont fez para substituir o PFOA. E o PFOA é a substância que deu todo o bafafá retratado no filme Dark Waters e é o que a gente conhece como Teflon. Aí eles fabricaram o Gen-X para substituir, mas é também uma substância fluorada, só que ela é polifluorada, não perfluorada. É um precursor que também pode causar vários efeitos adversos à saúde, como danos ao fígado, rins e sistema imunológico, além de neurotoxicidade mesmo em baixas concentrações. Há pesquisas que apontam risco carcinogênico no fígado, pâncreas e testículos. O Gen-X foi desenvolvido em 2009, então eu imagino que muita coisa ainda está para ser descoberta, a toxicologia dele ainda precisa ser muito melhor estudada. Para vocês terem uma ideia, o valor de intervenção da EPA para o Gen-X é 10 ppt, tá? 10 partes por trilhão, ou 10 nanogramas por litro. Então, ainda que não seja um perfluorado, o Gen-X ele tem um limite bem baixo, porque ele pode causar, mesmo em baixas concentrações, grandes danos à saúde humana. Onde são encontrados os PFAS e quais os principais riscos associados a eles? Né? Há riscos ocupacionais bastante graves, como vimos no filme, associados principalmente a fábricas, né, que produzem PFAS. Também há riscos na manipulação, no uso de PFAS em outras indústrias, como as indústrias de roupas impermeáveis, de panelas, que usam os PFAS, e há PFAS em produtos. Então, existem riscos ambientais nesses outros usos, além dos riscos ocupacionais. O risco ocupacional é bastante grave, o risco ambiental é grave, mas não tão grave, é claro, né, como sempre. E que tipo de indústria tem chance de ter fontes de PFAS, inclusive no Brasil? E aí o treinamento do ITRC enumera várias indústrias que podem gerar o problema de PFAS. Começando pelos AFFF, ou AFFF, Aqueous Film Forming Foam, ou espumas de combate a incêndio, desculpem pela pronúncia, né, mas são espumas de combate a incêndio, que tem uma película, né, tem um filme muito eficiente para impedir o contato do fogo com oxigênio. Os AFFF são encontrados onde houve combates a grandes incêndios com líquidos inflamáveis, e também áreas de treinamento de incêndio, como instalações militares, refinarias, aeroportos, terminais de cargas e outros. Tem outras indústrias, né, não é só o AFFF, mas outras indústrias com uso intenso de PFAS. Aterros, indústrias de resinas, de plásticos, as indústrias que têm cromeação, limpeza de superfícies, galvanoplastias, indústria de semicondutores, têxteis, couro, papel, tapetes, carpetes, estações de tratamento de efluentes, de água, de esgoto e muitas coisas. Recentemente descobriram PFAS em cosméticos, em maquiagem, em embalagem de alimentos, em vasos de PEAD e muitos outros, né? Tudo isso está começando a ser regulamentado nos Estados Unidos e Europa. Então, temos PFAS em muitas coisas, são múltiplas as fontes possíveis dos PFAS. Falando um pouco do AFFF, né? Repito aqui, AFFF, existem basicamente dois tipos de agentes extintores de incêndio. Os agentes classe A são aqueles usados para incêndios de materiais combustíveis mais comuns, como madeira, papel, plástico, e esses extintores de incêndio, né, agem reduzindo a tensão superficial da água e saturando com espuma os materiais combustíveis. Essa espuma cria uma camada fina e úmida na superfície do fogo e com isso cria uma barreira entre o combustível e o oxigênio. Essas espumas classe A não contêm PFAS, então isso é importante. Classe A não tem PFAS. Já as espumas classe B são usadas para combater incêndios em líquidos combustíveis. É muito eficaz para isso porque forma uma camada espessa na superfície do combustível, reduz a pressão de vapor do combustível e resiste ao retrocesso das chamas. Algumas espumas classe B contêm PFAS, são as Fluorinated Foams, e essas contêm PFAS e são sintéticas, por exemplo, as Legacy PFOS, as Legacy Fluortelomere e muitas outras. A composição típica de um AFFF é 60% de água, 20% de solventes, 15 a 18% de surfactantes, com menos de 2% de flúor surfactantes. Né? E esse flúor surfactante é que causa o problemão. E aí, da mesma forma que outros contaminantes líquidos, os AFFF, né, contendo PFAS, são geralmente lançados na superfície, combatendo o incêndio ou vazando, e aí eles entram nos poros do solo, podendo atingir água subterrânea, e como são muito estáveis, podem chegar a uma fonte de captação de água.
Os PFAS dessa fonte podem sofrer também com outras transformações abióticas, produzindo PFCA e PFSA, né? Os ácidos carboxílicos e os ácidos sulfonados. Transformações bióticas desses precursores podem produzir PFAA e PFOA. Essas espumas devem ser substituídas e a substituição vai gerar, claro, resíduos e gerar efluentes. Para o tratamento e disposição de efluentes, resíduos e materiais que contenham o EFFF com PFAS, há uma diretriz da EPA de abril de 2024. Efluentes líquidos com PFAS devem ser dispostos adequadamente, então em aterros industriais, mas podem ser concentrados para reduzir o volume disposto. E aí esse concentrado pode ser estocado, aterrado, incinerado ou estabilizado, e tem protocolos e guias para tudo isso lá na EPA. Como é algo novo e muito complexo, há muitas pesquisas sendo desenvolvidas, e o treinamento do ITRC recomenda que vocês consultem o CERDP para ficar antenados com as pesquisas mais recentes sobre a substituição dessas espumas EFFF contendo PFAS. Outro ponto tratado bastante no treinamento foi o transporte e partição dos PFAS a partir de fontes, como aterros, sites industriais e outros. Para entender o comportamento dos PFAS no meio, é a mesma coisa de qualquer outro contaminante. É o NEPL, DNEPL, metais. Temos que conhecer adequadamente o contaminante e temos que conhecer adequadamente o meio físico. Do meio físico, o treinamento ressalta coisas básicas de sempre, e que sempre são negligenciadas, aliás, né? As unidades estratigráficas, aqui com uma necessidade de caracterização ainda mais detalhada e completa, incluindo a presença de substâncias que modifiquem ou que retarde o transporte dos PFAS. E como os PFAS são de muitos tipos, conhecê-los é também fundamental, e é mais difícil do que conhecer outros contaminantes, que são grupos muito diferentes. Temos que saber, por exemplo, se são perfluorados ou polifluorados, qual é o grupo funcional da cabeça, qual é o tamanho da cauda, qual é a carga elétrica e outras coisas. Então, começando pelos PFAA, os perfluoralquilados ácidos, que podem ser carboxílicos ou sulfonados. Tem o grupo funcional aniônico. Então, o grupo funcional aniônico é polar e hidrofílico, gosta de água, ao passo que a sua cauda é apolar e hidrofóbica, que repele a água. E aí vem uma coisa bastante interessante. Por causa dessa dualidade na molécula, os PFAs preferem as interfaces água-óleo ou água-ar, ou seja, preferem aqueles poros que têm NEPL ou ar no centro e água na borda, né, na parede do poro. Então, a gente pode esperar maiores concentrações de PFAs na chamada franja capilar, de modo que uma boa e velha investigação de NEPL, mas uma investigação boa, bem feita, né, detalhada, é crucial em casos com a possibilidade de termos PFAs. Ácidos sulfônicos costumam ficar mais sorvidos que os ácidos carboxílicos. Os polifluorados podem se tornar perfluorados, né, o que dá uma ideia da complexidade dessa investigação. Mas é interessante saber essa questão da preferência dos PFAs, seja carboxílico, seja sulfonado, pelas interfaces água-óleo ou água-ar. Temos que conhecer também fatores de sorção, KD, KOC, KOW, e eles também vão variar de acordo com a composição, né, do PFAS. Basicamente, quanto mais carbonos na cauda, maiores esses coeficientes, e os PFAs tendem a ficar na matéria orgânica ao invés de ficarem dissolvidos em água subterrânea. E como matéria orgânica, podemos considerar os NEPLs também, né? Felizmente, os PFAs têm pressão de vapor muito baixa, reduzindo a chance de partição deles para a fase vapor. Os PFAs, em geral, ficam no solo e ficam dissolvidos na água. Além da água subterrânea e solo, também os PFAS podem estar na água superficial, em sedimento, no ar atmosférico, podem transitar por diversos mecanismos entre esses meios. Se for no ar atmosférico, eles podem ser transportados a partir de incinerações. E tem alguns precursores, como o FTOH, ou álcool fluorotelômero, ele é volátil e pode se transformar num PFAA lá na frente. Ele é um precursor, então ele pode se transformar num perfluorado. Na zona não saturada, os PFAS costumam prioritariamente ficar retidos por vários mecanismos. Absorvidos por troca iônica, né, a cabeça, né, desses PFAS, troca iônica com os minerais do solo, por sorção da cauda nos poros do solo, por acumulação ali na interface ar-água dos poros na zona não saturada e outras coisas. Então, tem muitas coisas que fazem os PFAS ficar retidos na zona não saturada. Na água subterrânea, ele já é relativamente facilmente transportado, mas a sua possibilidade de partição é dependente do tamanho da cauda
embora haja ação do KOC, né, essa ação não é suficiente para segurar o transporte pela água subterrânea. Então, em geral, formam plumas grandes. E tem diversos desafios para a investigação dos PFAS. Né? Os desafios mais relevantes aí são limites analíticos, possibilidade de contaminação cruzada no processo de amostragem, por tudo isso que já dissemos, há transformações dos PFAS em outros compostos. Então é difícil separar as substâncias individualmente. E também há grande a chance de termos plumas em fase dissolvida, bastante extensas, e se ela é extensa, ela tem uma possibilidade importante de atingir uma fonte de captação de água para o consumo. Então tem que prestar atenção nisso. Também, como ocorrem muitas transformações e as concentrações são muito pequenas, as fontes podem ser inesperadas. Então é preciso entender muito bem o modelo conceitual. E não só a transformação de composto em outro composto, mas partições entre diferentes meios. Então investigar esse negócio é algo bastante complicado, a gente precisa estar muito bem preparado para isso. O treinamento do ITRC fala também de amostragem e análises químicas. Lembro que eu recomendo a vocês que assistam ao treinamento e que leiam o documento do ITRC sobre o PFAS. Bom, para começar, todos os procedimentos de amostragem, incluindo vários controles de qualidade no processo, devem estar muito bem descritos antes de fazer o trabalho. Não dá simplesmente para pegar as coisas e ir para o campo, tem que ter muito planejamento. Eles chamam isso lá de QAPP, ou Plano de Garantia de Qualidade do Projeto, específico para cada site. Isso envolve uma bela conversa com o laboratório sobre as substâncias que se quer analisar, os limites de quantificação, volume de amostra a ser coletado, os brancos, serão necessários muitos brancos. Enfim, precisa ter um entendimento muito estreito da consultoria com o laboratório, que vai muito além do equipamento da análise ali, né? E, repetindo, há uma grande chance de contaminação cruzada, então é preciso ter cuidados redobrados para evitar essa contaminação cruzada. Tem alguns cuidados específicos que o ITRC recomenda. Um deles é que os métodos EPA 537.1 e 533 e o método 1633 exigem que o laboratório prepare toda a amostra coletada, incluindo os enxágues dos recipientes da amostra. Imagina isso. Os recipientes de amostra, os frascos de polipropileno ou de HDPE, solventes como metanol e água usados para amostras em branco de campo e para o enxágue final dos equipamentos, devem ser fornecidos pelo laboratório que realiza a análise e devem ser verificados como PFAS-free, conforme definido no projeto. Isso tudo antes da investigação, antes de levar para o campo. Toda a água usada para enxágue ou para branco deve ser analisada também. Equipamentos de campo reutilizáveis devem ser descontaminados entre uma coleta de amostra e outra, claro. As fichas de segurança e composição de detergentes ou sabões usados em procedimentos de descontaminação devem ser revisadas para garantir que os fluorsurfactantes não estejam listados como ingredientes desse detergente. Equipamentos mais pesados devem ser limpos melhor em instalações de descontaminação ou outro método de contenção. E use água livre de PFAS verificada em laboratório no enxágue final da descontaminação do equipamento de amostragem. São muitos os cuidados que a gente tem que tomar. E eles recomendam muitos brancos, como o branco pré-investigação, da água de lavagem, da água deionizada, do metanol, de sacola plástica, de equipamento novo, de saco de armazenamento, de frasco de amostra, enfim, tudo que tiver possibilidade de contato com a amostra. Recomendam brancos de equipamentos, claro, e branco de campo, no mínimo um branco por dia por matriz ou um branco a cada 20 amostras por matriz. E uma coisa interessante é a filtragem em campo. Fazer a filtragem é um risco importante, porque o filtro pode ter PFAS, mas se não filtrar, os colóides podem ter PFAS e nesse caso não estarão dissolvidos. Então aquela velha história do se correr o bicho pega, Então eles recomendam lá usar baixa vazão, claro, e recomendam centrifugar a amostra no laboratório. Imagina isso. Nem sabia que isso era possível, mas eles recomendam então centrifugar a amostra de água no laboratório. E aí, quanto às análises, análises químicas, os métodos recomendados são o 537.1 e o 533, ambos da EPA. A preparação da amostra é por extração sólida e a análise é por LC-MS-MS, uma cromatografia líquida com espectrômetro de massa. E a validação do laboratório tem que ser feita por ensaios multilaboratoriais. Alguns PFAS podem ser analisados por qualquer um dos dois métodos, mas alguns só podem pelo 537.1 e outros só podem pelo 533. Então o laboratório precisa estar preparado para fazer análises pelos dois métodos. E aí, em janeiro de 2024, criaram o método 1633 na EPA,
para efluente, solo, sedimento, água superficial, água subterrânea e outras coisas. Há também o método da diluição isotópica, que analisa um target de 40 PFAS. É uma coisa importante, os PFAS voláteis não podem ser analisados por esses métodos. E tem outras especificações mais criteriosas ainda lá no treinamento do ITRC, no documento do ITRC. Essas aqui são as básicas. Recomendo quem for de laboratório dar uma olhada com bastante atenção no texto do documento do ITRC. Quanto à remediação e ao tratamento dos PFAS, as técnicas de remediação e tratamento se dividem basicamente em 3 grupos. Aquelas com aplicações de campo já testadas, as com aplicação limitada em campo e as que ainda estão em desenvolvimento. Dá para citar algumas que estão em desenvolvimento, como a oxidação química com persulfato ativado, a reação hidrotérmica alcalina, redução química alcalina com metal, a biorremediação, o peróxido de hidrogênio como oxidante, o uso de material adsorvente e algumas que evoluíram para aplicações em campo, como o carvão ativado coloidal, o carvão ativado granular, resina de troca iônica, filtração por membrana com alta pressão e fracionamento de espuma. Isso aí já está sendo aplicado em campo. Quase todas essas são estações de tratamento ex situ, estações bem parrudas. Dessas últimas que eu falei, o carvão ativado coloidal é a única que é feita in situ. Ele é injetado, ocorre uma injeção desse carvão ativado coloidal nas zonas de fluxo. Então olha elas aí, precisamos saber onde estão as zonas de fluxo. O objetivo disso é tentar imobilizar os PFAS e impedir a migração deles. Então ele ficaria absorvido nesse carvão ativado coloidal e não andando pela zona de fluxo, podendo atingir um receptor lá na frente. As partículas desse carvão são de 2 micras, suficiente para se mover nos poros dos solos arenosos. O treinamento do ITRC mostra muito legal, um estudo de caso interessante, com liners ali dos solos coletados, para avaliar se tem carvão realmente nos poros do solo e se tem PFAS nesse carvão. Então, naquele caso que eles mostraram, deu tudo certo, é um negócio bastante interessante. E ainda acredito que isso possa ser usado para outros contaminantes também. Eu já ouvi falar do uso de carvão ativado coloidal em contaminações por clorados e outras, mas os PFAS é que estão mais na linha de frente lá nos Estados Unidos. Bom, para sólidos contaminados com PFAS, como solo e outras coisas, há alguns approaches, todos com alguma limitação. Com estudos de campo, nós temos escavação e destinação, escavação e incineração, ou soil washing. Em desenvolvimento, nós temos o tratamento térmico. Tem algumas coisas aí que tem algumas incertezas. Aterros não estão recebendo PFAS nos Estados Unidos, e a incineração está ainda mal documentada, não se sabe o que pode acontecer, combustão incompleta, formação de subprodutos, então isso não está sendo muito bem aceito ainda, ainda não estão seguros para fazer incineração. A estabilização in situ ou estabilização ex situ, ambas já foram testadas na Austrália e vão começar a fazer aplicações comerciais com essas 2 técnicas lá na Austrália. Essa estabilização é uma combinação de caulin, carvão ativado e hidróxido de alumínio. É isso que estabilizaria os PFAS. O soil washing foi testado numa remediação full scale já na Austrália, outra remediação full scale no Canadá, e foi feito um piloto de soil washing nos Estados Unidos. Então, como podem ver, tem um longuíssimo caminho, mas muito longo ainda, pela frente para eles percorrerem lá nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, e nós aqui temos um caminho ainda mais longo. Mas, como eu falei, é bom a gente prestar atenção, porque tudo isso aí ainda vai aparecer aqui no Brasil, é bom a gente se preparar. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio, técnico, um pouco mais curto, mais direto ao ponto. Eu recomendo que vocês acessem esse treinamento que baseou essa minha fala aqui nesse episódio. Ele está disponível no Cluin. E recomendo que vocês acessem o documento base, o documento do ITRC, no site PFAS-1, PFAS-1.itrcweb.org. E leiam lá o documento, leiam com bastante atenção. Recapitulando algumas coisas com vocês, eu quero que vocês, por favor, se inscrevam na newsletter, que eu envio quinzenalmente por e-mail para vocês, e acompanhem o nosso podcast Áreas Contaminadas no YouTube, no Spotify e em agregadores. Acompanhe nosso podcast quinzenal Screening de Notícias, também no YouTube, também no Spotify, também em agregadores. Temos o canal Áreas Contaminadas no Telegram, dedicado fundamentalmente a mostrar vagas de emprego, então inscreva-se lá. Temos o perfil @ecdambiental no Instagram, onde eu também divulgo o nosso trabalho e algumas outras notícias do GAC. Nos sigam por lá também. Temos a nossa campanha no Apoia-se. Se você quiser e puder, considere contribuir financeiramente para que possamos continuar com os materiais gratuitos por aqui.
O site é apoia.se/ecdambiental. Agradeço demais aos atuais 54 apoiadores e apoiadoras financeiras no Apoia-se. Agradeço também às empresas patrocinadoras, a Clean, a Vapor Solutions e o Laboratório E-Consulting. E agradeço, é claro, especialmente a vocês, que são a razão de existência dos nossos canais. Vocês que fazem o GAC acontecer no dia a dia, que nos acompanham, leem, ouvem, sugerem, enfim, participam dessa construção coletiva maravilhosa que temos aqui. Fiquem conectados conosco, nos ajudando a construir essa comum unidade do GAC. A todas e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.